A paz, boa noite. Eu fico até meio confuso, porque cada igreja eu faço a apresentação diferente. Um eu saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Outros a paz do Senhor. Outros boa noite, irmãos. Então, cada igreja tem um jeito diferente, né? A gente acaba se adaptando para que o evangelho venha a ser pregado. Eu conheço o pastor Damásio desde 2002. Fazem exatamente 18 anos que eu tenho acesso ao evangelho do reino de Deus. Mas eu já sou cristão desde pequeno, me batizei com 12 anos de idade. Meu avô era pastor, minha mãe teóloga, mas o meu encontro realmente com o evangelho revelado foi em 2002. E de lá para cá eu nunca mais deixei de abraçar essa palavra. Ela está viva no meu coração. Eu me lembro que eu chegava lá na freguesia e falava: pastor, o que é isso? O que é o verbo? Verbo não. Verbo é para masculinizar, é palavra. Eu não me esqueço dos momentos que nós tivemos juntos, né? Mas a palavra não apenas ficou em mim, mas pode ter certeza, pastor, que centenas de pessoas já foram alcançadas com essa palavra, né? Eu sou apenas uma pequena extensão do seu trabalho, né? Que não é o seu trabalho, é o Senhor trabalhando através da sua vida, né? E assim é comigo e assim é com cada um de vocês. Todos nós temos esse chamado de fazer discípulos, tá? Não é uma exclusividade nem minha, nem do pastor. Eu não sou pastor, então você também pode fazer isso. A palavra foi dada a você para que você também semeie no coração de outras pessoas. E eu quero compartilhar com vocês algo que está lá em Gênesis. Eu vou ler um texto pequeno porque eu vou falar acerca da vida de José. Está lá em Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39. Tá facinho, né? Gênesis, né? Gênesis capítulo 39, versículo 2. Só essa primeira partezinha aqui, tá? Diz assim: e o Senhor estava com José. Somente isso. E o Senhor estava com José. Então, por que eu escolhi esse texto? Porque nós vamos falar muito sobre a vida de José. Então, o texto base é que o Senhor estava com José. O tempo inteiro, o Senhor estava com José. E eu me identifico muito com a vida de José. Se você for ler no capítulo 37 de Gênesis em diante, que é onde vai falar acerca de José, você vai ver que a vida dele realmente começa a partir dos 17 anos de idade. Jovenzinho, um garoto, né? Com 17 anos, Deus começa a mostrar para José qual era o propósito da vida dele, qual era o chamado da vida dele, o porquê que ele tinha nascido. Com 17 anos. Eu fico feliz que quando eu olho para a vida de José, claro que muito longe de ser do José, mas eu me identifico um pouquinho com José, né? E eu observo que Deus também, Ele mostrou na minha vida o chamado quando eu ainda era garoto. Eu me lembro que quando eu tinha 16 anos de idade, por aí, Deus tinha me dado um sonho. Eu nem tinha conhecimento ainda do Evangelho do Reino, nada disso. Deus tinha me dado um sonho e eu sonhava que eu estava caminhando. E no meio dessa caminhada começou a chover muito forte. Chover forte, caiu um temporal, começou a alagar o chão e eu comecei a andar assim, a calçada estava subindo, né? E a água subindo para cá, e eu caminhando em diante. Mas na frente tinha vários lobos, uma alcateia. E aí eles começavam a me ameaçar para me morder. Ameaçar para morder, mas eu me esquivando. Chegou um determinado momento em que apareceu um lobo enorme, gigante, parou assim na minha frente, bum! Aí quando eu tentei passar por ele, ele balançou a cabeça e fez assim: não vai passar por aqui não. Para você passar por aqui, você tem que conhecer muito da palavra de Deus. Eu entendi que lobo é o quê? Falso profeta, falsos cristãos, uma palavra com fermento. Então, desde pequeno, Deus já me mostrou, através de sonho, qual era o meu chamado. E eu comecei a entender que Deus tinha um chamado para defender o Evangelho. Eu comecei a orar: Senhor, é isso mesmo? Deus, fala para mim, me revela se esse é o meu chamado. Aí Deus falou para mim: olha para o teu nome. Porque o meu nome foi dado num sorteio. Tinha Igor, Iago, Hugo, Ivo, tinha vários nomes lá com I.
E o nome sorteado foi Igor. E o que significa Igor? Famoso filho defensor. Aquele que defende. E o meu sobrenome é Guerreiro. E eu nasci no dia 25 de agosto, o dia do soldado. Então, quando eu olho para a minha vida, eu vejo que Deus também tem sonhos comigo. Ele tem sonhos com cada um de nós. Mas eu estou falando aqui muito mais além de um sonho. É um sonho revelado para abençoar as nações e tirar as nações, a criação do cativeiro da corrupção. Quando a gente fala sonho nas igrejas, eles pensam, caramba, é casa própria, é roupa nova, novo emprego. Não. Quando eu falo sonho, eu estou falando de ser rei e sacerdote para reinar sobre as nações. Aqui a gente pode falar numa linguagem mais madura. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? E essa foi a visão, porque Deus chamou ele para ser o quê? Governador. Para reinar. Mas um garoto de 17 anos. E aí começa a história de José. Um jovem feliz, contente, paparicado pelo pai. Era o predileto do pai. E isso acaba trazendo o quê? Ciúmes. Porque quando você compartilha algo que Deus te mostrou, que Deus te revelou, e muitas das vezes isso que você compartilha é algo que eles não tangenciam, que eu tenho certeza que quando você chegou para alguém e falou do evangelho do reino, falou das visões do reino, o que veio? Ciúme. Isso aí, meu negócio é ganhar alma. Ih, evangelho do reino o quê? Negócio é ganhar alma. E aí começa a cortar você. E aí começa a não deixar que aquele sonho, que aquela luz que Deus começa a te revelar, isso venha fazer com que isso te desanime. Tem muita gente assim. Deus mostrou, Deus revelou, Deus deu sinal, ó, isso aqui é a palavra, isso aqui é o evangelho, isso aqui é a realidade, o reino de Deus é real, a eleição existe. Aí você vai, por causa de uma perseguição dos próprios irmãos da igreja, não quero mais, não, eu prefiro viver em paz do que defender o evangelho. José não, ele preferiu não vender o sonho e ser colocado num cativeiro. Para não perder o sonho, ele não negou o sonho, pode me jogar no poço, não tem problema, foi Deus que me deu esse sonho. Então José é jogado lá naquela cova, é vendido depois para os egípcios. E você acha que José, depois de ele ter sido vendido, qual foi o sentimento que José teve para com os seus irmãos? Deus, faz justiça com os meus irmãos. Eles não sabem que mexeram com o Filho de Deus. José não guardou mágoa nenhuma daqueles que fizeram mal contra ele. Gente, pessoas da própria família venderam José. Você sabe o que é isso? Olha que rejeição. Ele tinha tudo para ser um camarada mais oprimido, mesmo com as revelações que Deus tinha dado para ele, porque não é porque você recebeu a revelação que você vai deixar de ser perseguido, e que Deus não vai permitir que pessoas, como aconteceu com o apóstolo Paulo, o que ele fala em Gálatas 2? Por causa de falsos irmãos, não venha se levantar pessoas para tentar fazer minar o sonho que Deus deu para você. Mas se você se mantiver de pé, como José, você vai ser aquele que vai ser o melhor em tudo que você fizer. Amém. E estava lá José aonde? No Egito. No meio de uma cultura politeísta. Aí você sabe o que José fez? Você acha que José olhou lá para Potifar e falou assim, Potifar, esse aí é politeísta. Eu não sirvo a um Deus único. Olha só, Potifar, vou te contar uma história. Mexe comigo não, hein? Ó, o meu bisavô, foram mexer com a esposa dele, ó, o que aconteceu, viu? Ele não saiu julgando os outros. José não saiu falando mal, o seu Deus aí é heresia, isso é heresia, meu filho. Deus deu um espírito de graça na vida de José, até os inimigos passaram a gostar de José. E às vezes, nós com a revelação, nós que temos o evangelho revelado para nós, começamos a julgar aqueles que estão lá fora como se fossem menores e que não merecessem do amor de Deus.
José não fez nada disso, ele não fez acepção de pessoas. Potifar servia um falso Deus? Servia. Mas ele não deixou de chamar Potifar de meu senhor. Ou seja, mesmo Potifar no erro, mesmo Potifar estando adorando falsos deuses, José se submeteu a uma autoridade. José não foi contra a autoridade. José não saiu falando mal de Potifar. Muito pelo contrário, José procurou ser exemplo em tudo que ele fazia. E Deus abençoava Potifar, porque ele amava José. É isso que está escrito. Por causa do testemunho de José, Potifar foi abençoado. Por causa de um filho de Deus, a criação está sendo abençoada. Porque José não está olhando ali, eu sou crente, esse cara não é crente. E eu vejo muitas pessoas agindo assim. Ah, o meu pastor não crê dessa forma, então eu não quero mais me submeter a ele. Está errado. Se José se submeteu a um politeísta, que dirá você que se submete a alguém que não é inimigo da cruz de Cristo? Muitas pessoas amaldiçoam seus líderes. Muitas pessoas amaldiçoam seus pastores. Gente que com certeza o pastor Damaso vai alcançar, que não estão congregando, mas não congregam porque o pastor adulterou ou está em pecado, não. É porque o camarada ele é pré-tribulacionista. Aí ele é pré, então não vou mais congregar lá porque ele é pré. Ué, você vai querer ser luz aonde? Vai querer salgar aonde? Deus quer te usar ali. E lá nem Egito é. Imagina se fosse Egito. Aonde José estava, nem Egito é. Aliás, aonde José estava era Egito. E mesmo sendo no Egito, José foi fiel ao propósito de Deus. Eu congreguei uma igreja, porque eu gosto de falar e tem que dar exemplo também, né? Eu congreguei uma igreja, o pastor Damaso foi lá, uma vez ministrar a palavra lá. Eu congreguei nessa igreja, e a igreja totalmente pré-tribulacionista e todas aquelas visões diferentes daquilo que nós já conhecemos. Mas eu sempre orei, quando li as passagens aqui de Gênesis, eu falei, Senhor, me dê graça, me dê um espírito excelente, igual o Senhor dava para Daniel. No meio da Babilônia, ele não negou o que ele cria, mas as pessoas tinham prazer de estar perto dele. Me dá esse espírito, Senhor. Eu quero que as pessoas, os pastores, quando chegarem perto de mim, eles possam olhar para mim e sintam prazer, que eu não vou ficar apontando que você está errado o tempo todo, arrumando contenda de doutrina. Se preocupa mais com a doutrina do que com o amor. E aí, aos poucos, através da graça, de muita oração, do joelho dobrado, pedindo, igreja, ore por mim, pastores, orem por mim, começou a ser aberto o seminário do reino lá também. E o pastor foi convidado para estar lá ministrando. E assim foi, e assim é onde eu estou congregando agora. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus de José é o meu Deus também. O mesmo sonho que Deus deu para mim é o mesmo sonho que Deus deu para José, e assim como honrou José, vai honrar cada um de nós. Amém. Você hoje está congregando aqui, amém? Glória a Jesus por isso. Mas se você estivesse lá no Acre e não tivesse ninguém, se aquela autoridade não vai te oprimir, não vai ser alguém que vai começar a te escravizar, vai te liberar até para que você ensine, ou diga assim, ó, tem essa visão aqui, mas tem essa aqui também. Meu irmão, mete bala, vai falando. Agora, se ele falar assim, ó, não quero que você pregue, aí é outro papo. Porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Aí é outros 500. Mas se ele liberar, comece a jogar a semente, creia no que Deus tem falado com você, a sua palavra vai destronar, vai esmiuçar a pedra, a sua palavra é poderosa. Ah, mas o outro fez teologia, não tem problema, o teólogo dos teólogos está dentro de você, e ele vai te dar palavras que ninguém pode te contradizer. E assim Deus foi com José. Só que aí aconteceu um outro percalço. José está lá, e Deus está abençoando José, e está prosperando na vida de José. José é submisso a Potifar, José é submisso à autoridade. Deus então permite que uma mulher venha tentar José, né? Uma mulher que não valia 1 centavo, né? Chega lá, diz a Bíblia que ele era formoso, de aparência, e ela quer se deitar
com ele. O que ele fala? Deus não me deu você como mulher. Ou seja, Deus, ele ainda fala assim, pecaria eu contra o Deus de meus pais? Ou seja, ele não se esqueceu de nada do que o pai dele tinha ensinado para ele. No meio do Egito, ele não perdeu uma vírgula do que os pais dele tinham ensinado para ele. Então a pessoa pode estar até congregando em uma igreja que não tem a mesma visão do que ele, mas ele não vai negar aquilo que Deus tem revelado para ele. E ele então se mantém fiel ao que Deus fez para ele. Você acha que aconteceu o quê? Foi de cara colocado como Deus honrou ele. Não, foi para a cadeia. Foi para a cadeia. Às vezes a gente pensa assim, caramba, mas eu fui fiel. Eu acabei de ser fiel. Eu era para ser abençoado, fui fiel. É justamente por você ser fiel, é que muitas das vezes você vai padecer mais necessidade para que Deus abra portas em lugares diferentes para você. E assim foi com ele. E eu me lembro também que aos 3 anos atrás eu estava numa situação em que eu estava noivo de uma menina que não era daqui, ela era dos Estados Unidos. E ela no início, né, parecia uma menina de Deus, cristã e tal, mas aí depois eu comecei a ver que não era mais ou menos assim. Só que eu estava envolvido com ela. E eu poderia estar hoje lá com ela nos Estados Unidos, mó boa. Pessoal, todo mundo aqui passando essa necessidade, eu lá, só contando dólar, me enchendo a barriga com hambúrguer, McDonald's, né? Poderia estar lá, carrinho, lá na Detroit, lá. Oh, maravilha, né? Mas aí, eu já estava percebendo que ela não era uma pessoa dada à palavra, já não estava mais querendo congregar, já estava começando a falar muitos palavrões, mas ainda tinha um sentimento. O sentimento não te coloca assim, né? É algo que você tem que processar, você tem que querer, não querer gostar da pessoa. E aí foi onde Deus me colocou, né, no ultimato, ó, você vai escolher, ou é o evangelho do reino, ou vai ser ela. Uma coisa ou outra. E aí foi quando eu decidi, né, a finalizar com ela. Isso foi em 2017, terminei com ela e comecei a falar, então Deus, ó, terminei, agora eu vou para onde o Senhor quer. E literalmente Deus falou assim, sai da tua terra, da tua parentela, fui morar lá em Santa Catarina. Literalmente. Quando eu cheguei lá, eu não sabia onde congregar, porque eu tenho muito isso em mim, de estar debaixo de uma autoridade, isso está dentro de mim já, né? Eu falei assim, Deus, eu preciso congregar, eu quero congregar. Eu passei 6 meses, né, visitando igrejas e tal. Aí um belo dia, eu no meio de uma praça, eu vi lá um bannerzinho lá, escrito lá River Church, que é o nome da igreja, em inglês, River Church. Aí eu pensei, rapaz, isso aqui é uma igreja. Aí Deus falou comigo assim, ó, confia nesse pastor e vai congregar lá. Porque a gente que já passou por algumas coisas, a gente fica meio desconfiado, né? Mas Deus falou comigo, ó, confia nesse pastor e vai congregar lá. Na semana seguinte eu fui lá e já falei para ele que ia ser membro daquela igreja, né? Agora em setembro vai fazer 2 anos que eu estou lá, né? E ele me dá total liberdade, me colocou como líder do Ministério de Ensino, e é onde eu estou colocando aos poucos o Evangelho do Reino de Deus ali. Inclusive tem vários membros da igreja que fazem o seminário do Evangelho do Reino, né? Então, eu posso chegar e falar que todo mundo, todos os pastores são ladrões, são cães gulosos? Não! Existem homens de Deus espalhados por toda a terra. Existem 7.000 que não se dobraram a Baal. Existem 7.000 que não se dobraram a Baal. E a gente acha que todo mundo é igual. E não é. Assim como você é uma ovelhinha diferenciada, que tem os seus defeitos, que tem os seus problemas, porque tem gente que se acha que é tão santo, que se encostar nele até morre, parece até a Arca da Aliança, né? Não pode nem encostar nela, de tão santa que ela é. Todo mundo tem os seus defeitos. E os pastores também têm. E nós também temos. Já pensou se o pastor fosse assim? Eu não quero você como ovelha, não, você é cheio de defeito. Só quem pode escolher é o velho, o pastor não pode, né?
Mas olha que interessante. José, ele era pastor porque estava apacentando ovelha. Ele era pastor. E Raquel, que era a mãe dele, também, o nome dela significa ovelha. Ele era pastor e a mãe era uma ovelha, né? O nome dela significava isso. Mas então, voltando, José, ele agora foi caluniado pela esposa de Potifar e ele é jogado agora na prisão. Qual é a reação de José? O que ele fez? Ele foi o melhor ali na cadeia. Tudo que ele fez foi por excelência. Ele foi o melhor. Ele não saiu falando mal de Potifar. Ele não saiu falando mal lá da esposa de Potifar. Ele não saiu reclamando da vida do mundo, de Deus, porque Deus é injusto. Porque que Deus é esse que dá um sonho. E cada vez que eu procuro ser o melhor, ele vai lá e acaba dando uma punhalada nas costas. Que Deus é esse? José tinha tudo para ser o camarada mais depressivo, angustiado, amargurado, desconfiado. Mas ele não. Ele mesmo sendo traído pela família e agora por aquele a quem ele tinha sido fiel, ele mesmo assim, ele continuou sendo fiel ao Deus que ele servia, porque ele não desistiu dos sonhos dele. Ele não desistiu do Evangelho. Gente, se Deus te revelou o Evangelho, é porque Deus tem propósitos com você. Amém. Tem milhões que não tiveram essa revelação ainda, milhões e milhões. Por que você? Por que eu? Por que eu? É porque Deus tem um propósito comigo. Deus tem um sonho comigo. E mesmo lá no calabouço, José, ele foi fiel, ele fez o melhor, ele era excelente. Então, o dono da prisão coloca ele como responsável. Olha só, aonde ele entra, ele torna o ambiente de pior para melhor, e ele se torna responsável. Ele não chegou e começou mais uma vez a criticar os deuses que estavam lá. Ele era uma pessoa que respeitava o próximo. E ele era alguém que era fiel ao Deus que ele servia. Porque você acha o quê? Que se ele começasse a falar mal dos deuses ali, o que ia acontecer com José? Então o fato de José ter uma revelação não dava a ele o direito de se achar melhor do que todo mundo. Muito pelo contrário. Ele apenas sabia que tinha que fazer o melhor que Deus colocava nas mãos dele. E Deus abençoava todo mundo ao redor por causa de José. Um belo dia, dois copeiros mó ali, um era copeiro, né, o outro era padeiro, né? Padeiro e copeiro, tem um sonho, e esse sonho perturba eles. Um é para a vida, né, que ia voltar a trabalhar lá dentro, e o outro ia morrer 3 dias depois. José ficou preocupado com eles. Você vê que o camarada que está ali, numa posição um pouquinho maior, se preocupa com aquele que estava cativeiro, que foi condenado. Ele não estava nem aí pelo que eles faziam. O negócio de José era amar o próximo. O que está acontecendo com vocês? Vocês estão aí, estou vendo seu semblante desfalecido, estão preocupados? Não é que eu tive um sonho. Fala que eu vou te dizer, se Deus revelar, revelou, né? E aí, José revela o sonho de um, revela o sonho do outro, e se confirma o que foi revelado. Mais na frente, José fala para um deles e diz assim: olha, quando vocês chegarem lá, não esquece de mim não. Ou seja, José não aguentava mais ficar ali. Ele era fiel, mas ele não estava mais querendo ficar ali. Ele não queria ficar ali na prisão, né? Mas não é por causa que ele não estava querendo ficar ali, que ele não fazia o melhor dele ali. Vocês estão entendendo o que é um espírito de excelência? Né? Eu não quero ficar aqui, mas já que Deus me colocou aqui, então eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor. E você acha que isso foi o quê? Da noite para o dia? Levou 2 anos ainda, até que Deus desse um outro sonho agora para quem? Para Faraó. E aí quando Deus começa a revelar a Faraó os sonhos, você conhece das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 anos de fartura, 7 anos de escassez.
Então, aquele copeiro vai lá e fala, ó, tem um camarada que quando eu estava preso, ele falou meu sonho certinho, eu já estou aqui se cumprindo. Não, porque eu já chamei magos, mágicos e tudo, e não deu certo. Chama ele lá. Fez a barba, arrumou, trocou as roupas dele, foi na frente lá do faraó. O sonho é esse aqui. Imagina a pressão. O sonho é esse aqui. Você pode responder? Não sou eu, não depende de mim, faraó, depende de Deus. É Ele que vai revelar. E aqui eu entendo uma outra coisa. As revelações que você tem não é porque você é bom, não é porque você é melhor, porque Deus te deu. Eu sempre falo isso nas minhas pregações. Sempre 90%, né? Gente, o que eu sei aqui, existe alguém que me ensinou. Eu falo o nome, tem um pastor Cláudio lá de São Gonçalo, tem um pastor Damaso, tem um pastor Acélio. 95% é tudo que eu aprendi. Onde eu não cheguei a ler a Bíblia, fala Deus. 4 dimensões do reino. Não foi assim, né? Não foi assim que Deus mostrou para mim. Deus, Ele me revelou, mas por meio de alguém. Né? Não existe entre nós, é porque a Bíblia fala em Filipenses 2, cada um considere o próximo superior a si mesmo. Então, olha a humildade de José. A humildade de José faz com que Deus ainda derrame mais sobre a vida dele. A humildade de José faz com que José seja um homem sobremodo excelente. Então, quando você tiver algo que Deus te deu, não atribui a você isto. Atribui ao Deus que te deu por intermédio de alguém. Aí, andando nesse espírito, Deus vai ser sobre a sua vida também. E aí ele vai lá e pronto, revela o sonho. O que Faraó faz? Coloca ele como o segundo governador do Egito. Muda o nome dele para Zafenate Paneá. Ou seja, olha que interessante a vida de José. José está no meio do Egito, não tem mais nome de José. Está vestido como egípcio, cabelo de egípcio, né? Fala egípcio. Está lá no meio do Egito. Está submisso a um faraó, que todos nós sabemos que faraó era como se fosse um deus naquela época, mas ele não perde os seus valores com relação ao Deus único dos seus pais. Muitos de nós, por muito pouco, a gente deixa de servir, né, à igreja, aos pastores, unicamente porque não crê em um ponto da doutrina que a gente compartilha. Olha. E José, ele está ali focado no que Deus tem para ele. José não está preocupado. Ele está preocupado com o quê? Ele está preocupado com o propósito. Aonde eu estou congregando, eu estou preocupado com o meu propósito. Aonde você está agora, você que está vendo aí no YouTube, você está aí porque Deus tem um propósito com você. Preocupe-se com o seu sonho. Preocupe-se com o sonho que Deus colocou no seu coração. Esquece o faraó. Faraó é só um instrumento de Deus para te abençoar. É só um instrumento. E olha que interessante. Está lá José, agora como o segundo governador do Egito, e ainda recebeu como esposa um filho de um sacerdote egípcio. Ele está igual Paulo, fiz-me fraco para ganhar os fracos. Totalmente travestido de egípcio. Está lá José, e sendo uma bênção. Começa a vir as profecias. E chega fome na terra. E, só voltando um pouquinho, antes disso ele tem 2 filhos, que é Manassés e Efraim, que significa esquecimento, frutífero, prosperidade. Ou seja, eu me esqueço das coisas ruins e vou prosseguir para aquilo que é próspero. Às vezes a gente fica muito pensativo com as coisas que aconteceram conosco no passado. José não ficou guardando mágoa, José não ficou guardando rancor, José não ficou falando mal dos irmãos, porque José poderia chegar agora e falar assim: Potifar, você tem uma esposa, Potifar, que não é fácil, hein? Agora, você vai ver com quantos paus se faz uma canoa, hein? Eu sou o segundo governador do Egito, hein?
eu vou pegar você, sua esposa, vou botar tudo no calabouço, porque eu sofri por causa de vocês. José liberou o perdão para Potifar. Vem os filhos de Jacó, porque estavam com fome. A terra estava tendo uma grande seca. Quando José olha para eles reconhece os seus irmãos. Você acha que José falou, agora vocês vão ver. É agora que eu vou pegar vocês ali na saída. José liberou perdão para os seus irmãos. Você sabe que mês é hoje lá em Israel? É o mês de Elul. É o mês do perdão. Esse é o mês em que os israelitas em todo o mundo estão olhando para si, para ver se existe alguém a quem eles têm que perdoar. Para ver se existe alguém a quem eles têm que olhar nos olhos e dizer, me perdoa. Por quê? Porque no próximo mês é o mês de quê? Tabernáculos. Só entra no tabernáculo se tiver perdão. E olha que interessante, que o texto vai dizendo, né, que no capítulo 45, olha o que diz o versículo 8. Quando ele se dá a conhecer aos irmãos, eu acho interessante esse versículo aqui, porque mostra o amor que José tem por Faraó. Olha o versículo 8, Gênesis 45, 8. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por quê? Pai de Faraó. Eu cuido de Faraó. Eu sou o pai de Faraó. Eu sou o educador de Faraó. Eu sou um cuidador de Faraó. Eu sou um tutor. Deus me colocou aqui para cuidar de Faraó. Deus me colocou aqui para ser um paizinho de Faraó. Deus, de repente, te colocou lá naquela igreja onde tem aquele pastor com o coração de Faraó para você cuidar dele. Para começar a ser o tutor dele, mostrar aos poucos, por excelência, como que ele precisa ser mudado. Olha que interessante. E ele diz assim, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. E você vê no decorrer da história que José, ele chama todo mundo, chama lá meu pai, chama minha família, chama todo mundo, porque eu vou cuidar de vocês também. Um encontro de José com os seus irmãos. É um corpo, é uma família. Amém. Não é o pastor fulano de tal, é um irmão em Cristo. Amém. É um irmão. Aqui diz, se você for ler mais atrás, quando vão colocar José lá no buraco, Rubem vai colocar assim, vai falar dessa maneira: a gente não pode matar uma pessoa que é do nosso sangue e da nossa carne. Não vamos derramar sangue. Ele faz parte da nossa família. Quando você fala mal da igreja, você está falando mal de você mesmo. Porque você é a igreja. Não tem duas igrejas. É uma igreja só. Você está falando mal de um irmão em Cristo. E José não começou a falar mal deles. Quando José se encontra com eles, ele fala: olha, foi Deus quem proporcionou isso. Vocês bem que tentaram o mal contra mim, mas o Senhor tornou esse mal em bem, como se vê nesses dias de hoje. Amém. E eu vou sustentar a vocês e a vossos filhos. Então aquele mal que você achou que seria, na verdade era Deus que estava trabalhando para transformar esse mal em bem. Para salvar uma nação inteira. Uma nação inteira foi salva por causa de um homem. Um homem que não negou os seus princípios. E olha que interessante, você vai ler agora no capítulo 47, versículo 7, quando Jacó já está lá. Olha que interessante, versículo 7. E trouxe José a Jacó, seu pai, e pôs diante de Faraó. E Jacó fez o quê? Abençoou a Faraó. Faraó foi abençoado por Jacó. O que é isso?
sacerdotes abençoando as nações. São os sacerdotes, estão ali, abençoando as nações, glorificando a Deus pela nossa vida e nós abençoando as nações. A gente não pode ver as nações como se fossem pessoas que já estão tudo perdidas, não. São pessoas que precisam ser amadas e abençoadas. Elas precisam ser amadas e abençoadas. E eu tenho certeza no meu coração que esse farol aqui vai ter um grande destaque na criação no reino de Deus. Porque ele foi excepcional com os filhos de José, com Jacó. Deu o melhor da terra para eles viverem. Ele nem se importou com Deus que José tinha. Eu tenho certeza disso, que ele tem uma posição muito especial no reino de Deus, ali como criação. E é o interessante aqui, para a gente estar encerrando, olha o que diz aqui no capítulo 48 de Gênesis, quando ele vai começar a abençoar os filhos de José. Gênesis 48, versículo 16. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoa estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multiplicam-se como peixes em multidão no meio da terra. Olha que interessante que fala se multiplicar como peixes no meio da terra. Lembra que Jesus falou que nós seríamos o quê? Pescadores de peixes. Almas, peixes, né? Que nós deixaríamos de deixar de pescar peixes, né? De verdade, para pescar almas, ou seja, peixe, né? Vamos pescar almas agora. É interessante porque você vê ali os filhos de Jacó. Os filhos de Jacó, eles ficavam ali, todo mundo na terrinha deles, né? Ali adorando ao seu Deus, mas José não. José, ele foi querer conquistar o mundo. José foi querer ser exemplo nas nações. A gente enxerga ali, naqueles filhos de Jacó, como se fossem os judeus que estão ali, e não é à toa que tem filhos de Lia, que tem problemas nos olhos, ou seja, o Israel não tem aquela visão espiritual, mas a Raquel não tinha problemas nos olhos, que são Benjamim e José, que dá a entender o quê? Que José ali, ele é como se fosse nós, que temos a responsabilidade de ir no meio das nações para ganhar almas, porque nós temos tato com o gentil. O judeu não tem muito tato com o gentil, não. O judeu é muito, né, fechadinho, mas nós temos tato com o gentil, porque nós viemos de lá. Nós viemos de lá, nós sabemos como é que funciona o negócio. O judeu é muito fechadão, né? Mas também são nossos irmãos. Também são nossos irmãos. Mas nós temos esse tato com as nações. Eu consigo e tenho amor para ir na África. Um judeu já não é assim. Eu vou lá na África fazer missões. Não tem esse negócio, né? Mas nós temos. E José tinha tato. E aí você lê no versículo 19, Gênesis 48, 19. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, filho meu, que é a questão ali da abençoar os primogênitos, né? Também lhe será um povo, Benjamim, e também lhe será grande, contudo seu irmão, Efraim, menor, será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. É como se Deus estivesse dizendo: olha, tem uma benção aqui, um dos seus filhos, claro que isso é espiritualmente falando, porque DNA não é como, tá? Não tem como isso. Espiritualmente falando, é como se estivesse dizendo: olha, vocês são filhos eleitos de Deus, predestinados, vocês são o Israel de Deus, espiritual, e vocês vão estar no meio das nações ali, uma multidão no meio das nações. Por quê? Porque nós temos esse chamado de ser luz para as nações. E me veio aqui na mente agora, é interessante que, qual era a tribo de Paulo? Benjamim. E Benjamim era apóstolo das nações. Era apóstolo das nações. E nós estamos aqui para ganhar as nações. Mas um dia, nós também vamos nos encontrar com os nossos irmãos, com os judeus. Vamos nos encontrar com os nossos irmãos.
Eles vão olhar para nós e dizer que, o quê? Você era filho do meu pai? Vocês eram filho do meu pai? Sim, somos. Nós estávamos aqui adorando há um maior tempão, vocês nem sabiam de nada. Vocês nem sabiam de nada. Estávamos aqui adorando, estávamos aqui servindo, mas é como diz o texto, que a alma de Jacó estava presa à alma de José. A nossa alma também está presa aos nossos irmãos judeus. Amém. Tudo tem que ser feito junto, o arrebatamento é junto, a ressurreição é junto, é tudo junto. É tudo junto. Agora, para fechar, abra aqui em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Olha que texto interessante, que é um texto que vai falar sobre ressurreição. É um texto que vai falar sobre ressurreição. Vai falar ali sobre o vale dos ossos secos, mas depois ele vai falar sobre ressurreição. Olha o que diz Ezequiel 37, versículo 19. Ezequiel 37, 19. E tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José. Quem é a vara de José? Efraim, multidão entre as nações, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, uma só, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houve escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. E diz-lhes, pois assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel entre as nações, filhos de Israel entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais. Isso já começou a acontecer, porque Deus dos dois povos fez um só, e vai glorificar ex-gentios, e nós vamos ser um em Cristo para sempre. E o que vai acontecer? Não serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. Eu os livrarei de todos os lugares da sua residência, em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi, fazendo alusão a Jesus, que é filho de Davi, reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus estatutos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que deu meu servo Jacó. Olha Jacó aí, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Depois do perdão, tem tabernáculos, tem a habitação de Deus com os homens. A rejeição deles trouxe salvação para nós, mas a reconciliação deles com Deus vai ser a ressurreição dentre os mortos. Mas antes da gente liberar o perdão, melhor dizendo, antes da gente aguardar a ressurreição, nós devemos de liberar o perdão. Liberar o perdão contra aquelas pessoas que nós falamos mal, liberar o perdão contra uma autoridade. Gente, Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 13 sobre submissão à autoridade. Vai ver que era o imperador na época para ele dizer isso. Não era um imperadorzinho bonzinho, não. Para ele falar, seja submisso à autoridade. E muitas das vezes a gente fala mal um dos outros, e quem fala mal um dos outros fala mal da lei. A gente não quer se submeter a uma autoridade, a gente não quer entender que aonde nós estamos, Deus tem um propósito. Eu até entendo que tem pessoas que vão assistir esse vídeo, que vai falar assim, mas você não sabe o que aquele pastor fez, ele adulterou, ele me traiu, ele roubou o dinheiro. Faz o seguinte, vai fazer discípulos então, vai cuidar de alma, vai apacentar,
Vai ser você cuidador. É simples assim, é o que Jesus mandou fazer. Porque ficar atrás das câmeras falando mal dos outros é muito fácil. Quero ver é cuidar de alguém que está com depressão, que tem problema com o esposo, com a esposa. Quantos pastores se suicidam por causa de depressão? Não é fácil cuidar de alma. Não é fácil. Você vê pessoas que têm problemas com filhos, têm problemas mentais, marido que não volta para casa. Cuidar da alma não é só ensinar a palavra. Cuidar de alma é cuidar da alma da pessoa. E tem muita gente que não entende isso. Ela é uma pessoa ferida, mas ao invés de buscar a cura, ela quer jogar as feridas dela para que outros repliquem essas feridas. Está errado. Está errado. Aí você está curando artificialmente a ferida. Mas lá em Gênesis, de Gileade vieram mercadores, mas hoje de Gileade virá um bálsamo que vai curar o nosso coração. Amém. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Eu quero orar por você que está aqui, para você que está assistindo essa mensagem. José, ele não pensou duas vezes antes de perdoar aqueles que estavam fazendo mal contra ele. Ele liberou, abraçou, beijou, chorou. Que lindo, gente. Olha que espírito estava na vida de José. E eu nem fui chamado para ser semelhante a José, eu fui chamado para ser semelhante a Jesus. Fui chamado para ser semelhante a Jesus. Semelhante ao meu rei. Então, vamos aproveitar que nós já estamos no ambiente espiritual, que é no mês de Elul, o mês do perdão. E comece a liberar perdão, aquele a quem vem na sua mente, para que você possa entrar na festa dos tabernáculos. Ninguém vai entrar nas festas dos tabernáculos sem ter um coração puro, gente. Quem subirá ao monte do Senhor? Os que tiverem as mãos limpas e um coração puro. Aleluia. Quem subirá? Só subirá no monte quem tiver um coração puro, um coração de criança. Amém. Olha o coração de José, um coração de criança, inocente a vida toda, e ao mesmo tempo prudente, e ao mesmo tempo inteligente, amém, e ao mesmo tempo com um coração cheio de temor de Deus. Mas uma criança, eu olho para José e vejo um menino, é a mesma coisa, você não consegue enxergar Davi velho. A pessoa, você consegue enxergar Davi velho? Eu não consigo ver Davi velho, eu consigo enxergar Davi jovem, novo, porque um coração de criança tem os seus defeitos, mas ele tinha um coração quebrantado, e Deus procura homens e mulheres com um coração quebrantado. Um coração quebrantado Deus não despreza. Deus não despreza. Existem muitas ovelhas fora do aprisco, e Deus quer pegar essas ovelhas e trazer para a terra de Israel de novo. E para quem é essa missão? É para mim e para você. É para cada um de nós, que a gente possa ser como José. Pode até que alguém tenha feito algum mal contra você, mas você vai chegar para essa pessoa e vai dizer: vós bem que tentaste mal contra mim, mas o Senhor tornou esse mal em bem. Eu te perdoo. Eu libero o perdão para você. O perdão está liberado. Olha quanta coisa boa Deus fez no Egito. Uma família inteira foi salva, uma nação, 2 nações foram salvas ali. Vai ler depois lá em Isaías, no capítulo 29, existe uma bênção especial sobre o Egito, sobre a Síria. Deus não despreza as nações não, irmão. Deus, Ele ama as nações. Deus, Ele tem um amor, um carinho tão grande pelas nações, que dirá nós um para com os outros. Nós estamos aqui para isso, é para amar um ao outro. O reino de Deus é feito pelo amor. Olha a vida de José. Nós somos como se fosse Efraim. Estamos aqui para dar fruto na terra estranha. Nós estamos em terra estranha, irmãos. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nosso reino não é deste mundo, mas é neste mundo que nós vamos dar fruto. Vamos ser frutíferos aqui. Vamos ser excelentes. Vamos ser exemplos. E aquele pastor que nem crê como você crê, vai ver graça de Deus sobre a sua vida.
vai colocar você como o segundo da igreja. E você vai ser o pastor. Ele que pensa que ele é seu pastor, você vai ser o pastor dele. Faraó achava que era o faraó de José, negativo. Não era. Ele que era o pai de Faraó. Ele que cuidava de Faraó. Faraó servia lá a Osíris, a Mitra, ao Deus Sol. Mas José tinha um carinho por ele. José cuidava dele. Não, um dia você ainda vai servir ao Deus vivo. Um dia você ainda vai servir ao Deus que eu sirvo. Um dia você vai ser bênção para as nações. É dessa maneira que nós temos que ver as pessoas, irmãos, com os olhos de Deus. A pessoa pode até consentir com a morte do outro, como foi Saulo, mas Deus pode transformar Saulo num grande missionário. A gente temos que olhar para as pessoas como Deus vê e não como o homem vê. Quem era José? Um pastor. Quem era Davi? Um pastor. Pastorzinho de animal. Não era ninguém. Quem era Gideão? Não era ninguém. Quem era eu? Pode sair alguma coisa boa de São Gonçalo? Pode sair alguma coisa boa do Colubandê? Quem sou eu? Somos pequenos aos olhos do homem, mas somos gigantes aos olhos de Deus. Senhor, eu oro para que a tua igreja ela venha a receber essa palavra de bom grado. Nós somos sacerdotes, estamos aqui para abençoar as nações. Estamos aqui para sermos como José. Pode falar mal contra mim, pode me trair. É o que Paulo falou. Mesmo que vocês não me amem, eu cada vez mais vou amá-los. Eu tenho que ser devedor do amor. É com isso que eu me preocupo. É em amar o próximo. Claro que falaremos a verdade quando tem que ser dito. Claro que nós vamos corrigir quando tem que ser corrigido. Mas tudo tem que ser feito em amor. Amém. Em amor. Amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Obrigado, Senhor, por esse amor que nos conquistou. É o que Paulo falou, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, porque um morreu por todos, e logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. É em nome de Jesus, o nome que está acima sobre todo nome. É sobre este nome que eu oro. E tudo que pedimos no teu nome será feito, será realizado. É em teu nome, Jesus. É em teu nome que haja unidade. Que haja unidade no corpo de Cristo. Que haja unidade na igreja. Ajude os pastores, Senhor, da África, da Ásia, que estão chorando morte dos seus membros, das ovelhas. Ajude os pastores, Senhor. Ajude aos irmãos, aos membros, que muitas das vezes são injustiçados. Cure, Senhor, o coração dessas pessoas. Cure o coração dessas almas. Que quando elas falarem, sejam palavras para abençoar. Sejam palavras de fé. Sejam palavras de otimismo. Sejam palavras de luz. Amém. Que sejam palavras que sejam para construir, para edificar. Amém. Palavras que sejam para a bênção do corpo de Cristo. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você foi abençoado com a palavra de Deus. A multiforme sabedoria de Deus é revelada na igreja, não é? Então a igreja é um veículo pelo qual Deus se manifesta ao mundo. Você faz parte disso. Amém? Você pode dizer isso? Eu faço parte da manifestação de Deus.
para todos os homens. Amém? Eu tenho certeza que na multidão, né, de ensinos que foi contido nessa palavra, vários ensinos para serem aplicados na nossa vida. Amém? Vários ensinos. Mas eu, particularmente, guardei muito profundamente essa questão da irmandade. A irmandade, que é uma paradigma, que é a barreiras. A irmandade que a igreja gentia tem que ter com o povo judeu, que ainda nos rejeita, né? Ainda nos rejeita. A irmandade que constrói, a irmandade que ama. A irmandade foi que eu mais absorvi de tudo que o vaso, o homem de Deus, entregou aqui. Muito necessário, né? Deus está curando, Deus está sarando, Deus está aproximando, reaproximando, restaurando vida, restaurando famílias. Vamos fazer, cumprir, valer essa palavra na nossa vida. Vento excelente, né? Sobrepujar toda a humanidade caída e viver da maneira excelente que Deus quer. Amém? Em nome de Jesus.